Porque o amor é um substantivo abstrato que precisa de uma aplicação prática. E como a gente pratica o amor? Acolhendo, estando ao lado da pessoa, procurando saber do que ela precisa e como nós podemos ajudar. Nós precisamos despertar para o nosso compromisso com Jesus, tendo sempre Maria como uma grande benemérita de todos nós. Minha mãe, eu estou com problemas. Minha mãe, fale-me de Jesus. E ela ficou conhecida como Maria Santíssima, a mãe de todos nós. É que o ser humano não é do jeito que eu gostaria que ele fosse. É do jeito que ele é. A psicologia, assim como o evangelho, não tiram a pedra da vida de ninguém, mas ensinam a contornar a pedra, passar por cima da pedra. Aliás, tem um poeta mineiro, Carlos Drummond de Andrade, que já dizia: no meio do caminho há uma pedra. Mas veja, nós podemos viver apesar da pedra. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Patrícia, voluntária da Web Rádio Fraternidade. Hoje eu tô aqui com o nosso querido Rafael Siqueira. Tudo bom, Rafael? Tudo ótimo. A gente está aqui no 8º Congresso Espírita de Uberlândia, gente, para falar sobre o tema de Maria de Nazaré. Eis-me aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Gente, estamos aqui no Congresso e, assim, o Rafael vai se apresentar, porque ele vai falar sobre um tema maravilhoso, né, Rafael? Você poderia se apresentar para o pessoal? Com certeza. Eu sou Rafael Siqueira, sou nascido em Itapiruna, norte do estado do Rio de Janeiro, mas hoje moro em Niterói. Atuo na Sociedade Espírita Fraternidade, que é a casa fundada pelo médium e tribuno José Raul Teixeira. Sou formado em Direito e agora formado também em Psicologia. Seremos amigos em breve. Sim, o Rafael já terminou, estou começando ainda, mas assim, estamos no caminho, um dia eu chego lá, a qualquer momento. Mas assim, gente, o Rafael, ele vai falar sobre um tema muito bacana, que é sobre acolher e educar, o trabalho de Maria e dos espíritos crísticos na transição planetária. Quando vocês estiverem assistindo essa entrevista, já vai estar disponível o link da transmissão, vocês já podem acompanhar, mas assista a entrevista primeiro. Rafael, fala um pouquinho com a gente sobre esse tema maravilhoso. Acolher e educar, o trabalho dos espíritos crísticos e de Maria na transição planetária. Veja, o nosso maior desafio hoje é exatamente o trabalho de acolher. O mundo hoje precisa de mais acolhimento. Precisa de mais contato entre as pessoas, de mais abraço, de mais receptividade, porque nós hoje nos deparamos com pessoas que vão ficando invisíveis. São os invisíveis de dentro de casa, são os invisíveis da casa espírita, são os invisíveis que a gente passa pela rua e nem se deu conta de que a pessoa está ali todos os dias e nós não olhamos para ela. Então, acolher, na verdade, é aplicar o Evangelho de Jesus na sua essência. Porque o amor é um substantivo abstrato que precisa de uma aplicação prática. E como a gente pratica o amor? Acolhendo, estando ao lado da pessoa, procurando saber do que ela precisa e como nós podemos ajudar. E educar. Educar nada mais é do que trazer a proposta do Evangelho para a vivência do dia a dia. Porque muitos de nós, pelas encarnações que já vivemos, ouvimos falar de Jesus, sempre no externo, sempre na proposta de dogmas, rituais, mas a educação é quando ela deixa de ser uma norma e passa a fazer parte da nossa intimidade, para que a gente se torne efetivamente pessoas melhores. E quando a gente une essas duas palavras, acolher e educar, a gente pensa logo em Maria. Pensa nos espíritos crísticos. Maria é um dos espíritos crísticos que vem ajudando o nosso planeta a passar de provas e expiações para um mundo em regeneração. Então veja, o nosso tema é um tema de despertamento. Nós precisamos despertar para o nosso compromisso com Jesus, tendo sempre Maria como uma grande benemérita de todos nós. E eu achei muito bacana quando você falou sobre a prática no dia a dia, né? Às vezes a gente vai no centro e vê o pessoal lá, a pessoa que está falando sobre a palestra e fala assim, nossa, mas eu nunca vou conseguir ser assim, né? Porque ela pensa assim, nossa, parece que é algo tão distante de mim. Só que se a gente for pensar na história de Maria de Nazaré, Jesus, ele não estava num castelo, ele estava com o povo. Como que você acha que até a forma com que a gente tem a representação de Jesus pode ajudar a gente a colocar a prática do Evangelho?
Você tocou num ponto muito interessante, sabe, Patrícia? Porque hoje a gente tem alguns fenômenos no movimento espírita, que é a pessoa que vai na casa espírita, ouve a palestra, toma o passe e vai embora. A gente não sabe o nome dela. Ninguém nunca parou para conversar com ela, acolhê-la efetivamente, saber por que ela está ali, do que ela está precisando, como nós podemos ser úteis. Então, acolher é deixar de ser frio e passar a ter o calor dos relacionamentos, nos aproximar das pessoas. E quando a gente pega o exemplo de Jesus, Jesus nunca se encastelou. Pelo contrário, ele escolheu pescadores. Ele foi onde os pescadores estavam, gente simples, gente rude, e esteve junto com eles. Jesus foi ao contato da mulher apanhada em adultério, sem julgamentos. Mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai, não tornes a pecar. Jesus conviveu com todo tipo de pessoas. Conviveu com os simples, mas também foi ver a filha de Jairo, que era o administrador da sinagoga em Cafarnaum. Então Jesus não esteve distante, pelo contrário, ele esteve próximo. Tanto isso é verdade que no momento da crucificação haviam 2 ladrões do lado dele. Um se chamava Dimas, outro se chamava de Gestas. E Dimas, que depois entra como sendo o bom ladrão, diz: Mestre, lembra-te de mim quando estiveres no reino dos céus. E Jesus acolhe o ladrão na hora da sua morte. Ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. E se pensarmos em Maria? Nós sabemos que Maria viveu os seus últimos dias, a convite de João, numa casinha muito simples, numa montanha em Éfeso. E o que ela fazia? Acolhia os sofredores, acolhia pessoas que chegavam até ela para ouvir falar do Evangelho, ouvir falar de Jesus. E era comum na cidade de Éfeso que as pessoas a tratassem por minha mãe. Eu estou com problemas. Minha mãe, fale-me de Jesus. E ela ficou conhecida como Maria Santíssima, a mãe de todos nós. Então, o exemplo de Maria nos traz a possibilidade de nós nos aproximarmos das pessoas. E como nós vivemos isso no movimento espírita? Se eu sou um orador, eu não sou o orador, eu sou um trabalhador igual a todos os outros. Nós estamos aprendendo juntos. Se eu sou um médium, eu sou mais um trabalhador. Eu não tenho qualquer destaque. Pelo contrário, eu estou junto todos os dias para aprender e trabalhar com todos que estão ali na casa espírita. Daí nós formamos um senso de fraternidade, de comunhão, de amor, de acolhimento. É muito bonito, Rafael, quando você fala sobre o acolhimento. Eu achei bacana, quando você começou a sua fala, você falou de acolher os invisíveis, né? Aqueles que a gente nem sabe o nome da pessoa, né? Ela vai lá, às vezes, toda semana tomar o passe no centro espírita e a gente não sabe nada dela, não sabe o que ela tá passando, não sabe de onde que ela, às vezes, ela veio de longe para aquela casa espírita em específico. E assim, eu queria perguntar agora com relação à sua profissão, né, que você acabou de se formar em psicologia. Queria perguntar como que o curso e de exercer a profissão como psicólogo mudou a sua concepção, assim, de pensar no acolher, nessa missão de Maria de acolher os sofredores. Como que você vê com essa nova percepção da ciência, que a ciência traz pra gente também, mas também com o olhar do espiritismo, que o espiritismo traz pra gente sobre acolher o próximo? O grande contributo que a faculdade de psicologia me trouxe é que o ser humano não é do jeito que eu gostaria que ele fosse. É do jeito que ele é. É da forma como ele se construiu. Ele tem as suas particularidades. As pessoas pensam diferente. Elas são diferentes. Elas, no popular, torcem para times de futebol diferente. Então eu preciso acolher a pessoa do jeito que ela é, não do jeito que eu gostaria que ela fosse. Então veja, qual o trabalho de nós espíritas cristãos? É falar do Evangelho, mas partindo de um ser humano que precisa de Jesus. Porque senão eu torno alguém que vou ditar normas de conduta. E, em verdade, eu vou trazer para a pessoa uma proposta diferente, uma vida nova, uma ressignificação. Porque, senão, eu me torno um professor. Quando nós não somos professores de ninguém, nós somos aprendizes. Então, na experiência do consultório, a gente acolhe as pessoas, porque a gente deixa elas falarem e depois a gente, trabalhando juntos,
propicia que elas encontrem novas propostas para viver a vida. É mais ou menos assim, Patrícia. A psicologia, assim como o evangelho, não tiram a pedra da vida de ninguém, mas ensinam a contornar a pedra, passar por cima da pedra. Aliás, tem um poeta mineiro, Carlos Drummond de Andrade, que já dizia: no meio do caminho há uma pedra. Mas veja, nós podemos viver apesar da pedra. Então, o que um psicólogo faz? Veja a vida por um outro prisma. Coloque os óculos da positividade, você consegue. Será que um psicólogo espírita não faz do mesmo jeito? Só que utilizando-se dos recursos da espiritualidade, dos recursos do evangelho para propor que a pessoa ressignifique o seu olhar? Porque quando Maria de Magdala chegou para conversar com Jesus, Jesus não disse para ela: você é uma equivocada, não deveria agir dessa forma. Ela se apresentou e ele disse: nunca viste a primavera fazer nascer a flor por sobre uma casa em ruínas? As primaveras são as esperanças em Deus, as ruínas somos nós. Então, o evangelho é algo libertador, não é algo limitador. E pegar o exemplo de Maria Santíssima é pegar o colo de mãe, que não deixa de corrigir, mas ao mesmo tempo levanta aquele que caiu. É muito bacana você ir pegando esse gancho com essa última fala, que quando a gente pensa que o evangelho está lá para punir a gente, quando a gente pensa assim, nossa, é um Deus que vai, um Jesus, Maria, eles vão me julgar por quem eu fui, por que eu fiz. Só que aí vem a parte do evangelho que fala assim pra gente, é que a gente vai ser julgado também de acordo com o conhecimento que a gente tinha, as nossas limitações. Que foi como Maria de Nazaré fez no filme O Alto da Compadecida 2, né? O primeiro e o segundo, que ela... Spoiler, inclusive, para quem não assistiu, sinto muito, mas era necessário para a pergunta, que é quando ela pega e salva o João Grilo. Apesar de tudo que ele fez, né? Das mentiras, ela não o viu como um pecador, não viu... Ela observou a vida dele por um ângulo completo. E eu queria que você comentasse, né? Porque foi muito recente o filme, né? Que tem a figura central de Maria de Nazaré. E agora a gente tem aqui no Congresso falando também sobre o tema de Maria. Olha, Patrícia, acolher não é passar a mão na cabeça. Se a pessoa se equivocou, ela vai ter que lidar com a responsabilidade diante dos seus equívocos. Mas eu não julgo ninguém. Eu não preciso levantar a voz, eu não preciso agredir a quem quer que seja. Acolher a pessoa vai ter a responsabilidade, ela vai ter que tomar novos propósitos, mas eu não preciso acusar. Eu não preciso julgar, eu posso agir com misericórdia. Porque está no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 9, verso 13, misericórdia quero, não sacrifício. Quem mais foi misericordiosa no Evangelho senão Maria? Maria, inclusive, nas tradições católicas, eu venho das tradições católicas, hoje sou espírita com alegria, com gosto. A gente aprendeu a interceda Maria, Jesus junto por nós. Por quê? Porque no primeiro milagre, a gente sabe que milagre não existiria propriamente dito, mas seria Jesus manipulando os fluidos. Quando Maria vai a Jesus, o vinho acabou. Está lá no Evangelho de João. Age por mim, meu filho. E ele vai lá, transforma a água em vinho, a pedido de sua mãe. Ou seja, Maria tem uma conexão com Jesus e os dois nos amam tanto que estão nos dando as oportunidades para que a gente possa seguir em frente. Nós não ficaremos livres das responsabilidades pelos nossos equívocos, mas nós teremos o aconchego, o auxílio, a misericórdia para seguir em frente. Muito bonito, Rafael. E agora, para finalizar, a gente tem um poema, porque o Rafael, gente, além de ser formado em Direito, Psicologia, ele também é artista e faz poemas belíssimos. Bom, artista é por conta dela, tá, gente? Eu escrevo algumas coisas e quero dedicar a cada um de vocês, ouvintes, internautas da Web Rádio Fraternidade, um soneto que eu intitulei Em Louvor a Maria. Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Disse o anjo a Maria em encontro de luz, comunicando o nascimento do Mestre Jesus, cuja mensagem é nossa esperança e abrigo. Faça-se em mim a vontade do Senhor, respondeu Maria ao anjo Gabriel.
demonstrando ser serva nobre e fiel, que dedicaria a Jesus todo o seu amor. És Maria, bela rosa nos canteiros do mundo, nossa mãe generosa, de afeto profundo, que nunca se esquece dos filhos seus. Ó mãezinha, intercede a Jesus em nosso favor. Nós que ainda passamos pelos dias da dor, para não nos perdermos dos caminhos de Deus. Nossa, meus parabéns, Rafael. Depois você fala que não é artista, eu não entendo. Mas enfim. Rafael, queria te agradecer por estar aqui com a gente no Congresso Espírita de Uberlândia. É uma honra ter você aqui e tantas outras pessoas para falar sobre esse tema importantíssimo e tão necessário nos dias de hoje. Eu vou agradecer também para você que está aí nos assistindo. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Web Rádio Fraternidade. Obrigado, pessoal da FEB TV. E que tenhamos todos um excelente congresso. Beijo grande.